Pois bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Psicologia Cristã. Olha só que fenomenal. Gente, pegou fogo, não foi na aula anterior, aí no finalzinho aí a gente apertou mais o gatilho e vamos continuar apertando ainda. E você vai ver que eu comecei na infância e você pode provavelmente não estar entendendo por que eu estou falando sobre isso, né, nossa matéria de psicologia cristã, mas lá na frente, daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou falando sobre tudo isso, tá bom? Eu falei que na aula anterior, eu falei que nós não tínhamos quando nós íamos para a aula, a nossa mãe, geralmente, ela ia buscar a nossa farda, não era no guarda-roupa não, ela ia buscar a farda atrás da geladeira, que tinha lavado na noite anterior, e colocou atrás da geladeira para poder enxugar. E a nossa mãe era estrategista, as mães de antigamente eram estrategistas. Colocava metade dos filhos para estudar de manhã e a metade à tarde. Por quê? E no mesmo colégio. Porque o que chegasse naquela época era a farda era do mesmo jeito, hoje ela é dividida aqui no noso estado, né? Dividido primeiro fundamental, médio, infantil. Ele é dividido por cores, né? Antigamente era a mesma cor para todas as séries na nossa época. Era fora do colégio, não das séries, não do ensino. Enfim, então nossa mãe colocava metade dos alunos para estudar de manhã e a metade dos filhos para estudar à tarde, porque quem chegasse de manhã à tarde, o da tarde usava a farda daquele que estudou de manhã, às vezes a mesma calça e geralmente o mesmo sapato ou a mesma sandália para ir para a aula. Então quando nós íamos para a aula, você vai entender que quando nós íamos para a aula e quando nós voltávamos, nossa sandália quebrasse, chegasse para a mãe dizendo que a nossa sandália quebrou, a nossa mãe rapidamente dizia na verdade, nossa mãe ia lá e pegava um prego e colocava na sandália e nós íamos para a aula do mesmo jeito. E agora ali nós iríamos para a aula todo duro, porque nós não queríamos que as pessoas soubessem que nós tínhamos um prego na nossa sandália, não é verdade? Então, então era uma época desafiadora os filhos de hoje têm roupa à vontade, têm sapato à vontade, enfim, mas é um problema os filhos terem tudo à vontade? Não, não é um problema os filhos terem tudo à vontade, não é problema nenhum. Onde é que está o problema aí? O problema está nos pais de não ensinar o valor que aquilo tem, o valor que a comida tem, o valor que o café da manhã tem, ensinar a não estragar, ensinar a valorizar por isso e, sobretudo, a agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus e aos pais que está proporcionando aquilo, porque na época deles, eles não tinham ensinar a não estragar aquilo, porque afinal de contas, quem estraga um café da manhã, ele vai revelar uma vida estragada pela frente. Pois bem, então, você vai perceber que não é errado os pais não darem do bom e do melhor para o filho. Onde é que está o erro? Está nos pais não ensinar o valor que aquilo tem, a importância que aquilo tem. Por isso, os pais devem, sobretudo, ensinar os filhos, deixar os filhos se frustrar, deixar o filho se entristecer, tem que deixar o filho, hora ou outra, de certa forma, quebrar a cara. E se teu filho quebrar a cara, isso vai ser bom para ele. Ele vai desenvolver a resiliência, que é a capacidade de permanecer inquebrável diante do caos. É importante deixar teu filho se frustrar para quê? Para ele aprender a se levantar toda vez que cair, para ele aprender a se levantar toda vez que se frustrar. Como é que teu filho vai se levantar? Se você não deixa ele cair e nem tampouco deixa ele se levantar sozinho. Quando você não deixa o seu filho se frustrar, quando você faz tudo para ele ir por ele, é muito perigoso. Por quê? Porque você pode transformar ele num pequeno imperador ou num pequeno Peter Pan. Pode desenvolver no teu filho a síndrome do Peter Pan. E o que é a síndrome do Peter Pan? São crianças em corpo de adulto. É aquele meninão com 30 anos de idade
no ano 35, que está na casa de mamãe, né, e ele não conseguiu crescer, se desenvolver, e está lá e não tem data marcada para poder sair de dentro de casa de mamãe, e ele está com 35 anos de idade, e se acha novo para casar, se acha novo para ter filho, ele ainda se acha uma criança, ele ainda se considera um borboleto. Então, tudo isso aos pais que criaram uma redoma no filho, não ensinou eles a se frustrarem, não ensinou os filhos a realizar as tarefas, ao contrário, os pais fizeram tudo por eles. Já outros, os pais, além de fazer tudo por eles, era aquele tipo de filho que aprontavam na balada, e os pais iam buscar eles lá na delegacia. A mãe ia buscar ele na delegacia. A mãe ia resolver os problemas dele. O pai pagava os BOs dele, pagava as dívidas dele, pagava as contas dele. Era o pai que resolvia tudo para ele. Como é que o filho vai querer casar se tem alguém que faz tudo para ele? Se tem a pornografia dele no celular, se tem um videogame no quarto dele, se tem o frigobar, por que o filho vai se preocupar para casar? E para que o filho vai se preocupar para sair de casa? Se a mãe paga tudo para ele, paga as contas dele, tem um salário dele, para que ele vai se preocupar se ele tem um skate dele? Ele tem quase 40 anos de idade, mas tem o skate dele, tem as coisas dele, tem o frigobar dele, tem o X-Vídeo, para quando ele quiser se aliviar, lá ele vai se aliviar, enfim. Então, se ele tem tudo isso na mão dele, ele nunca vai crescer, ele nunca vai se desenvolver. E detalhe, os pais não dizem não para ele, porque, olha só, aí filhos com 30 anos dentro de casa, ele vai se tornar depressivo, muito depressivo. Por quê? Porque os pais não o criaram para a vida. Ele viu que seus amigos tudinho já se desenvolveram, têm filho, cresceram, evoluíram, e eles continuam ainda dentro de casa, e aí o que vai acontecer? Ele vai desenvolver a depressão, ele vai ficar depressivo, isso de forma inconsciente. Né? E muitos que me assistem, eles me ignoram, porque não, eles não concordam. Você pode discordar de mim, mas essa é a realidade. Você pode não concordar, mas essa é a realidade. Você pode ficar chateado, mas essa é a realidade. Você não pode fugir da realidade, né, de que você frustrou dentro de casa, está com 30 anos, 35 anos dentro de casa, frustrou. Então, os pais mimaram tanto o filho que ele quer ficar muito tempo dentro de casa, porque quem é que não gosta de mimo? Quem é que não gosta desse excesso de cuidado? Aí sim, o filho vai se tornar depressivo. No dia que ele casar, ele vai ver que já está velho, já está com 35, 40 anos, depois dos 40 anos, já está velho. E ele vai ver que os amigos dele já estão muito adiantados, muito na frente. Ele vai ver que ele não consegue trocar uma lâmpada, ele vai ver que ele não consegue desenvolver relacionamentos. Ele vai viver refém da esposa dele, ou até mesmo um Peter Pan querendo que a esposa dele faça tudo para ele, querendo que a esposa esteja aos pés dele, que a esposa esteja subjugada a ele. Enfim, então vai ser muito complicado para ele se relacionar. Daí, e neste sentido, ele vai desenvolver diversos fatores, diversos transtornos de ordem emocionais. Ele pode desenvolver a depressão, pode desenvolver a ansiedade, super ansioso, pode desenvolver o estresse, super estressado. Quantas pessoas eu conheço que depois dos 30 anos, 35 anos, ainda são os borboletos de mamãe, que não consegue resolver nada sozinho, é a mãe dele que resolve para ele, são medrosos, são frouxos, né? Não consegue se desenvolver na vida, não consegue crescer na vida, eles não têm opinião própria e tudo que eles realizam, tudo que eles fazem, eles têm que consultar os pais. Não tem nada de errado em querer consultar os pais, querer consultar a mãe. Até eu consulto as pessoas para poder realizar alguns projetos. Só que não se trata disso, se trata de depender da opinião, se trata de depender do conselho exclusivo. Não é capaz. Se a pessoa é casada e não toma conselho da esposa, ele prefere tomar conselho dos pais para realizar alguma coisa do que até mesmo da pessoa pelo qual ele está vivendo, ele é um Peter Panzão, ele foi criado numa redoma. A mãe criou ele para ser um princeso, para ser um borboleta, e não um cidadão, não para ser uma pessoa adulta.
E pessoa adulta não foi feita para casar. Ou seja, e criança não foi feito para casar. Criança gosta de mamadeira e casamento é para adulto. Por isso que ele vai trazer essa problemática para a família. Ele vai trazer essa problemática para a futura esposa dele. Ele vai querer... Ele foi tão infantilizado que quando os filhos crescer, ele vai pro PlayStation para os filhos. Ele vai querer jogar PlayStation. E homem, tem nada de errado o homem jogar PlayStation, nada de errado o homem se divertir e soltar pipa, desde que ele não seja refém disso, desde que ele não goste mais disso do que o próprio filho, e desde que ele não faça isso querendo se realizar no próprio filho dele. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você pode fazer isso, você pode realizar isso aí, desde que isso não seja um vício que você não consegue domar, que você não consegue se conter e não tomar a posição de adulto. Neste sentido, quando a pessoa cresce aí, então passado de pessoa, por exemplo, eu citei o passado de filho que são super protegidos, e filho que são super protegidos, ele vai ser incapaz de resolver problema. É por isso que tem muitos relacionamentos de homens que não vai ouvir a mulher. Por quê? Porque o pai não sentou para confrontar, o pai não sentou quando ele era criança para peitá-lo, para dizer a verdade na cara dele, para fazer ele pensar sobre o que ele cometeu, sobre as atitudes dele. É por isso que ele é um meninão, é um moleque ainda. Então as esposas vai ter grande dificuldade de se relacionar com ele, mas a esposa vai ter grande dificuldade de se comunicar com ele. Você vai perceber, é por isso que muitas mulheres buscam os consultórios pedindo ajuda, porque os maridos não ouvem, os maridos não sentam para conversar, os maridos são tudo birrento, os maridos são tudo melindroso, são tudo não me toque, os maridos são tudo algodão doce, Nutella, ursinhos carinhosos, floquinho de neve, são todos chorão. Por causa disso, por que eles são chorão? Por que eles são melindrosos? Por que eles são Maria não me toque? Por que eles são floquinho de neve? Por que eles são ursinhos carinhosos? Por que eles são Nutella? Porque os pais não o educaram para a vida. Os pais não o educaram para ser um cidadão ético. Os pais não o educaram para ser um adulto. É por isso que quando ele casa, a criança está ainda dentro dele. A criança ainda reina dentro dele. A criança o domina. A criança o controla. A criança se manifesta de forma tão atroz e tão feroz ali dentro dele que a esposa não aguenta. Às vezes ela pede o divórcio e adivinha, depois do divórcio, adivinha para onde esses homens que são infantilizados, adivinha para onde ele vai voltar? Isso mesmo, ele vai voltar para casa de papai e de mamãe, porque criança sempre volta para casa dos pais. Por que ele volta para casa de pai e de mãe? Porque criança sempre volta para casa dos pais. Aquela criança interior, ele pode ser o maior barbudo, a barba pode dar no pé da barriga, a barba dele. Ele pode ser um metrosexual, ele pode ser todo trincado, mas se ele voltar para casa de mamãe, é porque a criança interior dele domina mais do que o adulto do que ele se tornou. É por isso que ele se frustrou. É por isso que ele se frustrou nesse relacionamento dele. Então, aí é o grande problema. Ele vai se tornar um adulto estressadinho, porque os pais não ensinou ele para ser adulto. Então ele vai se estressar com tudo, que é um dos 3 pilares aqui que nós trabalhamos, né? Ele vai se estressar com tudo. Ele vai se estressar porque não quer ser chamado a atenção da esposa, porque os pais nunca o chamaram a atenção. E ele ainda vai dizer, minha mãe nunca falou assim comigo. Minha mãe nunca me tratou dessa maneira. Não tratou mesmo não, é por isso que se tornou um frouxo. É por isso que se tornou um Zé Ruela. Que na verdade, ele vai se estressar porque quando a esposa chama atenção, ele se estressa. Quando o patrão chama atenção, ele se estressa. Quando o líder espiritual dele chama atenção, ele se estressa. Então, ele vive estressadinho porque ele não foi ensinado para a vida. Ele não foi ensinado a batalhar na vida. Ele não foi ensinado a ser confrontado. Ele não foi ensinado a ser peitado. Ele não foi ensinado a ouvir o não.
É por isso que ele vai ser melindroso, estressadinho. E quando os pais não dizem um não para a criança, ela vai crescer achando que tudo na vida dela é sim. Porque se os pais não dizem não, a sociedade vai dizer não. A professora vai dizer não. A namorada vai dizer não. O patrão vai dizer não. Os vizinhos vão dizer não. Né? Como eu disse agora há pouco, os líderes espirituais vão dizer não na cara dele. Então, se ele não sabe lidar com o não, onde ele chegar, se a namorada diz não e ele não sabe lidar com isso, ele vai terminar com ela. Se o patrão diz não, ele vai sair do emprego. E se ele for evangélico, ele vai espiritualizar ainda o fracasso dele. Deus me tirou daquele lugar porque a perseguição é grande. Na verdade, o próprio diabo dele é ele mesmo, porque ele não sabe lidar com os conflitos da vida. Não sabe lidar com os problemas da vida. Porque não se trata do problema. Se trata de como você lida com os problemas. Se trata de como você se encontra diante dos problemas. Se trata como você encara os problemas. E problemas não é para ser jogado debaixo do tapete, só que criança não resolve problema. O que a criança faz diante do problema? Foge. Sabe o que a criança faz diante do problema? Fica calado. O que a criança faz com a casa suja? Tenta jogar o lixo para debaixo do tapete. E criança tem um detalhe muito grande. Criança sempre coloca a culpa no outro. Se quebrou o brinquedo, se tiver outra criança, ele vai culpar a outra criança. Criança não assume culpa. É por isso que tem muitos relacionamentos assim, porque relacionamento é para adulto. Para assumir culpa, para assumir BO, assumir que está errado, assumir que falhou. Se você não assume que falhou, que errou, é porque você não é adulto, você é uma criança. E criança não é para estar dentro de um relacionamento, criança é para estar tomando mamadeira. Se quer casar, larga a mamadeira. Quer casar, tem que deixar de ser criança. Se quer casar, tem que deixar de ser infantilizado. Tem que deixar de ser o princeso, o borboleta de mamãe. Tem que tomar postura de adulto. Porque senão vai desenvolver estresse. Além dele se estressar, vai estressar a pessoa pela qual escolheu para viver. E o pior de tudo é quando ele tem filho. O filho vai ver que tem um pai banana. Que tem um pai que não sabe lidar com as dificuldades. Um pai que não sabe lidar com os problemas. O pai que não sabe lidar com as circunstâncias. Que não sabe ser confrontado. Quantos parentes meus que não sabem lidar com os confrontos? Quantos parentes meus que não sabem lidar diante das adversidades, diante dos conflitos? Quantos parentes aí não sabem lidar quando recebe um não na cara? Quando não sabe serem corrigido. E quem não sabe ser corrigido não chega a lugar nenhum. Quem não sabe ser corrigido, ele não amplia suas rotas. A correção vem para nos aprumar, vem para nos colocar de acordo com o nosso destino, de acordo com o nosso propósito, de acordo com a nossa meta. Quem não sabe ser confrontado, não chega a lugar nenhum. Então, você percebeu que o que eu falei agora para você, e eu falei na primeira aula, que o nosso presente ele é determinado pelo que aconteceu no passado. E nós vamos falar muitas coisas nessas aulas ainda, na Psicologia Cristã. Essa aula aqui é pesada, mas ela vai ser oportuna. Ela é pesada e oportuna. Ótima para quem deseja crescer na área psicoterapêutica, para aconselhar pessoas. Se na igreja você vê alguém que não sabe ser confrontado, é porque ele teve um pai que não o confrontou. Ou até mesmo, ele foi criado sem pai, com os avós, que também fez tudo por ele. Quando eu digo pais, eu digo qualquer um que fez o papel de cuidador. Foi criado jogado, largado. E principalmente aquele que morou de casa em casa, você fala assim, eu morei jogado por aí, largado, mas na casa de um e de outro. Opa! Se você morou na casa de um e de outro, é simplesmente porque você não era boa pessoa. Porque todo mundo quer... Poxa, alguém chegar uma criança aqui de 10, 12, 13, 14 anos que é trabalhadora, que é esforçada, quem é que não quer uma pessoa dessa para investir, que ajuda, que soma, que coopera? Mas se a pessoa dorme até tarde, além de dormir na casa dos outros, dorme até tarde, responde, é preguiçoso, não quer fazer nada, não contribui, a vida abomina a improdutividade.
E o que disse isso, acho que foi a Ana Beatriz Barbosa. Ela falou assim: a vida abomina a improdutividade. Deus abomina a improdutividade. Deus abomina. Você vê que a parábola dos talentos, você vai ver a parábola dos talentos, Deus ali falando, deu os talentos para serem multiplicados. Deus abomina a improdutividade. Por isso, produza. Aí vi na casa de um, de outro, ninguém nunca me ajudou. Quem nunca me ajudou o quê? Conversa, rapaz. Eu queria conversar com as pessoas que te colocou na casa deles para me dizer de fato. Não é você que não era fácil, rapaz. Então, todas as pessoas que foi criado nesse sentido, onde deixaram ele fazer tudo, deixaram ele solto, sem prestação de contas, ele teve uma vida fracassada, teve uma vida frustrada. Porque toda vida vivida sem prestação de conta é uma vida vivida com irresponsabilidade. Toda vida vivida sem prestação de conta é uma vida vivida com irresponsabilidade. Por isso, toda vida, e onde você esteja, onde você viver, você tem que dar ou propor prestação de conta. Se é casado, prestação de conta para o seu cônjuge. Se é filho, mora na casa dos pais, prestação de conta para os seus pais. Se você é solteiro e mora sozinho, prestação de conta para o seu patrão, prestação de conta para pagar energia, prestação de conta para pagar a comida que você compra ou come. Tudo é prestação de conta. Se a gente não crescer ou entender que nós precisamos prestar contas com todas as pessoas, se você casa, casamento, meu filho, se você falou, você vai ouvir também. Porque toda ação, ela vai te trazer uma reação. Você age e a pessoa que está perto de você, que é cônjuge, que é não, ou qualquer outra pessoa, vai ter uma reação. Não se trata do que você fala, se trata também do que você ouve. Não se trata somente do que você pensa, se trata do que o outro pensa também. Não se trata do que a vida fez de você, se trata também do que você fez com aquilo que a vida fez de você. Ficar de mão cruzada e fingir que nada está acontecendo não é produto de pessoas que desejam alcançar a excelência. Por isso, nós hoje somos resultado daquilo que aconteceu no passado. Que é bom, que é ruim, tornou quem nós somos hoje. É por isso que é importante você rever seus conceitos, fazer uma terapia, fazer uma autoanálise, uma reflexão, que é olhar para dentro de si, se ressignificar, se reinventar e tentar melhorar. Na área do aconselhamento, quando você ouve uma pessoa que só quer ser dono da razão, uma pessoa que a pessoa que quer estar certa em tudo, sempre fica um pé atrás com essa pessoa. Ouça o passado dela. Pessoas que chegam que ninguém... passei por diversas igrejas, ninguém lá, todo mundo era tão bonzinho, ajudava e tal, não sei o quê. Que eu passei por diversos trabalhos, ninguém nunca deu valor pro meu trabalho, não sei o quê. Desconfio com essa pessoa, porque todo mundo deseja ter um funcionário, deseja ter uma pessoa, um funcionário de excelência. Pense nisso e até a próxima aula. Deixe seu comentário, deixe seu feedback.